Sua mente de ponta a ponta. E a gente começa essa segunda-feira com o nosso quadro aqui, Sua Mente de Ponta a Ponta, com o psicólogo Wagner Costa. Ele já está aqui na linha com a gente. Bom dia, Wagner. Bom dia, Ananda. Quanto tempo que nós não nos falávamos. Que bom. Sim, Wagner, a gente ficou uma semana aí sem fazer o Sua Mente de Ponta a Ponta. E eu senti falta, claro, aqui nossa segunda-feira, a partir das 9 horas aqui com o nosso quadro falando muito sobre saúde mental. Exato, é que eu fiz uma viagem e houve uma pequena mudança no horário do voo e eu não cheguei a tempo. Acontece, essas coisas de voo sempre muda, mas como é que você tá, Wagner? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, sempre pensando na vida. E o nosso tema de hoje, ele é fruto desse tipo de pensamento. Eu vou contar aqui para todo mundo o que gerou, né, essa nossa ideia de conversarmos hoje sobre o tema. Que o nosso tema aí vai falar sobre insatisfação e essa necessidade da gente sempre querer mais. Então me conta aí, Wagner, o que foi que gerou mais esse pensamento em trazer esse assunto hoje no Sua Mente de Ponta a Ponta? Eu comecei a pensar sobre isso porque sempre se diz que o ser humano é insatisfeito. Freud, lá em 1900, quando ele criou a ideia da psicanálise, ele dizia, né, que o desejo é a vivência da falta de alguma coisa que foi perdida. Então é sempre aquela ilusão de que eu vou satisfazer plenamente o meu desejo a partir do momento que eu encontro aquilo que foi perdido. Eu acho até que tem uma certa comparação aí com você perder o paraíso e estar sempre procurando a felicidade. Então o Freud já colocava o ser humano como insatisfeito. E outros filósofos também falaram um pouco disso. Mas é interessante nós pensarmos assim, o que eu desejo? O que me causa insatisfação? E aí eu vou contar para você, Ananda. Eu, essa semana, vendo as festas juninas, comecei a sentir vontade de comer canjica e banana frita, que é algo muito comum nas nossas festas juninas, né? Sim. E onde eu estou, não tem hábito de comer banana frita nas festas juninas, né? E canjica chama de curau. Então Sim. Tem uma palavra diferente. Aí eu cheguei no lugar e disse, me dá uma canjica, e a pessoa me deu um copo de munguzá. Que para nós o munguzá é feito do milho branco, né? Sim. E aí as diferenças linguísticas, mas eu fiquei desejando comer banana frita. E aí eu fiquei naquela coisa da insatisfação. Eu preciso comer banana frita. E eu terminei que eu fui atrás de comprar a banana, que chama banana da terra, aí a gente chama de banana comprida ou banana pacovã. E fritei e comi. Você foi atrás, né, Wagner? Eu fico feliz aí por você ter achado, porque é difícil a gente que é nortista aqui, sair daqui e ficar em outro local e não ter essas coisas que são tão boas. E isso também fala muito do sentimento de saudade também, dessa época aqui, que a gente já está entrando aí na semana junina, a gente está nesse junho junino, e ter toda essa alegria, essa festividade aqui é tão bom. E falando sobre o nosso assunto, né, é comum a gente sempre idealizar certas coisas, certas conquistas, trará uma felicidade. Vai ser um emprego dos sonhos, o carro do ano, mudar de cidade, tantas outras coisas que vai trazer essa ideia que a gente vai encontrar a felicidade e essa satisfação na vida. Mas e depois que esses objetivos eles são concretizados, a gente consegue esse prazer, essa realização, ela nem sempre dura, e aí vem a insatisfação novamente. Então ela volta com a pessoa. Por que acontece tanto isso? Exatamente porque nós vivemos da ficção, nós vivemos da fantasia. O Platão, olha só, Platão já dizia, né, que Sócrates, ou seja, falando do mestre dele, ele dizia que as pessoas, elas experimentam o desejo como uma
algo que lhe falta. Ela não vê o desejo no momento presente. Então, essa insatisfação, ela é gerada exatamente por esse excesso de fantasia. E o que acontece com a maioria de nós? Nós, quando conseguimos aquilo que desejamos, não desfrutamos. E acontece muito o que eu chamo, né? Você entra num círculo vicioso de desejar, conseguir e descartar. Aí está sempre procurando algo novo nessa tentativa de se sentir feliz e não desfruta daquilo que está à sua disposição. Tem uma frase que diz que o mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Ou seja, se eu consigo ter menos necessidade, eu vou desfrutar daquilo que eu tenho. É claro que hoje no mundo capitalista as pessoas discutem, Sim. porque aí você vai dizer, mas você está sendo conformista. Não, eu acho que todo mundo pode buscar as coisas, mas nós precisamos ter a consciência de que eu preciso desfrutar e gostar daquilo que eu tenho e que eu lutei para conseguir. Exatamente, Wagner, porque é como você trouxe essa questão do mundo capitalista, a gente vive mesmo nesse mundo do consumo, sempre querendo mais, e nunca tá bom, nunca tá satisfeito, se consegue alguma coisa, já tá pensando na próxima coisa, né, e não aproveita o aqui, o agora, esse momento, né, da vida, e é sempre pensando lá mais na frente, o que só essas necessidades, né, nesse ciclo de satisfazer e não ter essa percepção da felicidade. E aí que entra nesse ciclo que é tão prejudicial para a saúde mental, né? A gente tem que frisar nesse ponto também que isso influencia demais na saúde mental, trazendo aí vários problemas para si mesmo. Sim, porque quando a gente pensa dessa maneira, a vida ela vira um constante sofrimento e a felicidade se torna algo que está sempre fugindo da gente. Schopenhauer, que foi um filósofo também, ele dizia que o homem ele tem muitas vontades e que essas vontades perturbam a sua paz, porque cada vez que ele deseja, tudo que ele quer vem de uma necessidade, de uma carência ou de um sofrimento. Porém, quando ele consegue a satisfação, acaba o desejo, acaba o prazer. Então ele diz, né, que toda satisfação é apenas um sofrimento removido. Ou seja, ele coloca que as alegrias, elas são apenas o fim de um sofrimento. Eu estava sofrendo, aí eu tenho a satisfação, eu consigo o que eu quero, aí eu tenho a alegriazinha e volto a sofrer de novo. E isso tem muito a ver com a nossa saúde mental, porque hoje as pessoas estão insatisfeitas, nós reclamamos demais. Eu acredito Sim. que nós podemos reclamar, nós podemos lutar pelas coisas, mas nós temos que ter a consciência daquilo que nós já conquistamos. Por mínimo que seja, nós precisamos desfrutar. Então, aí lembrando, né, o Kelvin fica sempre aí caladinho, mas outro dia eu troquei umas mensagens com ele falando de avião. Uma das coisas mais legais que as pessoas pensam é voar. Né? Assim nasceram os aviões, a ideia de voar, de poder ter liberdade. Mas depois pergunta aí para o Kelvin, quanto ele desfruta quando ele está voando, né? Assim, às vezes, talvez o voo se torne só o processo, o medo, o controle dos equipamentos, mas a gente também precisa sentir prazer naquilo que faz. E aí vem a felicidade, né? Saindo dessa insatisfação que abala nossas vidas. Sim, exatamente. Assim, por mais que, de certa forma, a insatisfação possa levar a gente a aprimorar, a buscar outros caminhos, a melhorar certos aspectos da nossa vida, né? Mas a gente tem que saber esse limite, né? Até onde a satisfação ela tá te levando para algo bom, né? Você não estou satisfeito aqui com certas coisas na minha vida e vou buscar melhorar, vou buscar me aprimorar em relação a alguma coisa. Mas quando isso se torna esse ciclo, você fica só dando voltas e nessa busca incessante de uma felicidade, essa busca incessante de algo, que quando você chegar nesse algo, você vai ver que não era isso que você queria e você vai continuar. Então, tem que ter um limite para não se tornar esse algo crônico, né? Vamos se dizer assim. Com certeza. Eu fiquei imaginando
Imagina uma propaganda na televisão, na rádio, dizendo assim para as pessoas: guarde seu cartão de crédito, não gaste seu dinheiro, vá desfrutar daquilo que você tem. Lembre das coisas que você comprou mês passado, vá desfrutar, vá usá-las. Veja, se nós tivéssemos uma propaganda assim, nós estimularíamos as pessoas a viverem as coisas que elas têm. Mas a maioria das nossas propagandas, elas nos estimulam a buscar algo novo, sempre se criando uma nova necessidade, criando uma nova carência para que a gente fique sempre lutando numa tentativa de preencher certos vazios existenciais que jamais serão preenchidos com coisas, e sim com pessoas convivendo com convivências saudáveis. Sim, exatamente. A gente não vê esses tipos de propaganda, né? Porque a intenção dessas propagandas é sempre mostrar que você está precisando de algo, né? Que você precisa desse algo novo, desse telefone novo, dessa nova atualização. Você é sempre essa a intenção de que você, por mais que você tenha algo, você pode obter isso aqui novo, que vai melhorar você, que você vai ficar mais feliz. E aí, quando se obtém isso, você vê que não é assim, aí procura de novo. Então, quais são os caminhos, que é um dos caminhos, né? A gente, como você bem falou aí, de que a gente tem que aprender a valorizar e apreciar o que a gente tem, né? Viver esse aqui, apreciar quem eu tenho ao meu redor, buscar afirmar mais minhas amizades, meus laços familiares. Então, a gente vê que o ser humano, ele tem essa dificuldade de apreciar o que já tem, de dar esse valor para o que já tem ali. Sim, eu acredito que um bom caminho para todos nós é aproveitarmos de um momento para reflexão, parar um pouco e olhar à nossa volta. Eu acho que se todos nós olharmos o que temos, nós sempre vamos perceber que existem muitas coisas que nós não usamos. Tem uma pesquisa, Ananda, que diz que na nossa sociedade atualmente, a maioria das coisas que nós compramos, em 6 meses, elas se tornam descartáveis. Nós compramos, achamos legal, passa à vontade, e aí daqui a pouco nós encostamos. Então nós não temos muitas coisas que elas façam parte das nossas vidas. E isso é algo interessante, porque antigamente, eu lembro, né, na casa da minha mãe, existia um móvel, não sei se as pessoas conhecem esse nome, mas tinha uma cristaleira. Era um móvel de madeira com a porta de vidro, onde ali dentro se guardava as xícaras de porcelana, copos. Então existiam coisas que passava de pai para filho, de mãe para filha. Nós guardávamos as coisas e as coisas tinham valor emocional. Hoje tudo é muito descartável. Então acredito que nós precisamos olhar à nossa volta, cada um olhar à sua volta e ver o que eu tenho. Como é que eu posso desfrutar melhor disso que eu tenho e me sentir bem com isso que eu tenho? Qual a alegria que eu senti quando eu conquistei este objeto, esta coisa, né? Quando eu conquistei esse espaço. Porque isso é muito importante para nós, desfrutarmos o momento presente. Sim, isso me faz lembrar de um livro que eu li, que tinha o Leandro Carnal, o Cortella e o Pondé, que eles falavam sobre a felicidade, né? Felicidade é modos de usar. E aí eu me lembrei de uma fala do Carnal, que ele fala assim que ele já conquistou muitas coisas, né? Mas ele se lembra de uma estante, uma estante muito grande que ele tem, que tem vários livros, várias coisas, mas quando ele vê aquela estante, ele se lembra também de quando ele tinha uma bem pequenininha
e que ele não conseguia colocar todos os livros que ele queria lá, ele não tinha essa condição, mas aí ele sempre tem esse apreço em olhar o que ele construiu até aqui, mas sempre se lembrando, não esquecendo como é que fez, o que fez ele chegar até lá e o que aquela instante também representava na vida dele e como ele apreciava aqueles pequenos momentos, né, aquele pequeno momento de lembrar de toda a vivência com os pais, com tudo. Então, a gente vê aí que até algo simples, né, pode ser uma coisa ali que te traz essa felicidade também. Traz alegria, né? É muito importante isso que você lembra, porque às vezes nós não olhamos para a nossa história de vida. E todos nós temos uma história de construção, de luta, de ganhos, né? De Sim. perda. Todo mundo tem histórias e nós deveríamos sim colecionarmos essas histórias, lembrarmos do que aprendemos, porque somente assim é que nós vamos valorizar cada instante da nossa vida. Eu acredito que essa valorização é muito importante para todos nós. Sim, afinal é um processo de construção que a gente tem que ter, né? É uma construção aí das nossas escolhas, de tudo. E como a gente já falou aqui outras vezes, né? Na vida a gente não vai ter só felicidades, mas tristezas também. E é sempre saber administrar tudo isso. E sempre a gente cai num ponto daquela questão do autoconhecimento, né? É um ponto que a gente sempre traz aqui, que eu sempre reforço aqui, porque é necessário que a gente tenha. Todos nós precisamos desse autoconhecimento, dessa revisão da vida, porque o autoconhecimento ele vai estar associado a todas as outras construções nas nossas vidas. Quando eu me conheço, eu descubro meus limites, eu descubro as minhas forças, e quando a gente fala da insatisfação, é muito importante nós percebermos que essa insatisfação, muitas vezes, ela também é uma fantasia. Ela também é uma busca por algo que muitas vezes eu nem necessito. Muitas vezes eu estou buscando algo simplesmente porque todos estão buscando, porque virou moda, porque Sim. Eu vi na propaganda, ou porque pelo processo de repetição, eu ouço tanto as pessoas dizerem que aquilo é importante, que eu sigo na onda e não olho para o que realmente eu quero. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra da vida como um todo. E eu acho que é importante nós lembrarmos como a vida é frágil, como nossas vidas ela é curta e que nós precisamos realmente desfrutarmos. Aí eu volto a falar da presença dos outros, de aprendermos a vivenciarmos momentos emocionais positivos. Sim, afinal, porque essa capacidade, né, de estar satisfeito com a vida, ela não depende apenas das coisas externas, mas o nosso estado de espírito, né, se a gente está bem ou não com essas situações do mundo. Então, para a gente viver com satisfação, ela tem, principalmente, né, a gente tem que aproveitar melhor esses momentos de felicidade que faz cada um, né? Então, o importante é sempre a pessoa reconquistar esse tempo para ela, né? Ter esse tempo para a pessoa mesmo, para saber ter esses momentos mesmo de felicidade, né, Wagner? Com certeza, essa vida tão assim desejada por todos, né? Como diz a música, é a vida tanto desejada, né? E muitas vezes a gente não olha para isso, não olha para o nascer do sol. Uma coisa que a gente sempre fala quando estuda a meditação é que nós devemos olhar as coisas como se fosse a primeira vez. É como se eu estivesse descobrindo aquilo naquele momento. É o olhar de uma criança, que ela descobre algo novo e ela se encanta com aquilo, ela se encanta com o mais simples possível. Nós deveríamos olhar as coisas à nossa volta, as nossas conquistas, com esse olhar de criança, com um olhar novo, de perceber o quanto é importante
desfrutar daquilo que se possui. Sim, e parece até ser algo simples, né? Mas que a maioria das pessoas não fazem isso, porque é algo assim que dificilmente eu acho que os adultos, né, tirando as crianças aí, tem esse tipo de comportamento. Sim, é por isso que se diz, né, que a felicidade não é desse mundo. É como se nós estivéssemos sempre em busca da felicidade e a felicidade estivesse sempre correndo da gente. É aquela história do cachorro que corre atrás, né, do objeto lá na corrida do cachorro, que ele põe lá o coelho e o cachorro corre atrás, mas ele nunca vai alcançar o coelho, né? E a felicidade vira isso para nós. A felicidade não deveria ser uma busca. A felicidade deveria ser o momento que eu vivo. Eu lembro, você estava lembrando aí do Clóvis de Barro, do Karnal. Eu lembro de uma frase do Clóvis de Barro que ele disse que felicidade é a pretensão ilusória de transformar um instante de alegria em eternidade. Então eu deveria pegar cada instante de alegria e vivê-lo o quanto eu possa, enquanto ele dure, porque isso vai acabar. Então ser feliz é desfrutar de cada instante. Fazendo aqui parafraseando um outro cientista, né? Que ele diz assim, que a ciência é como um sorvete no sol de verão. Ou você desfruta ou ele derrete. Querendo dizer que tudo na ciência muda. Sim. Então hoje você tem um conhecimento, amanhã ele já é velho, aí aparece algo novo. A felicidade é assim. Amanhã nós teremos um outro dia. Amanhã minha ideia no café da manhã é comer um abacate amassado, né? Então, assim, mas eu preciso planejar as coisas para desfrutar aquilo que eu tenho. O abacate já está aqui comigo, tá? Ai, Wagner, olha, muito obrigada por todas essas palavras que você deu aqui no Sua Mente de Ponta a Ponta. É tão bom a gente conversar, falar sobre saúde mental, sobre esses assuntos. E espero que o nosso ouvinte tenha ouvido aí, se tocado aí dessa mensagem que a gente deixa aqui. E agora eu peço aí que você deixe uma mensagem final para o nosso ouvinte aqui da 98.3. A mensagem final para o ouvinte é a conclusão que eu cheguei comendo minha banana frita. Como é bom nós termos lembranças positivas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que todos nós temos lembranças afetivas, lembranças que nos fazem sentir emoção. Eu diria para as pessoas que façam uma lista de lembranças, façam uma lista de pessoas que causaram impacto positivo na sua vida e desfrute desses momentos, desfrute dessas pessoas, porque às vezes a vida é muito curta. Então vamos aproveitar. Exatamente, Wagner. Mais uma vez, obrigada. E foi isso aí, você acompanhou aqui na Rádio Assembleia, no Parlamento de Ponta a Ponta, somente de ponta a ponta, com o psicólogo Wagner Costa. Agora, 9h26. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente está de volta com mais informações.